Após compreendermos, nas partes anteriores, a natureza da transmutação e da irradiação como processos universais que regem desde o átomo físico até as esferas cósmicas, esta terceira parte nos conduz ao terreno da aplicação prática desses princípios nos reinos da natureza. Aqui, Alice Bailey nos apresenta uma classificação do processo transmutador, revelando como a vida, ao emergir na matéria, inicia sua jornada evolutiva. O texto nos convida a observar desde o hidrogênio, o primeiro elemento, lá até os reinos vegetal, animal e humano, destacando como o calor externo atua como agente de transformação. Esse calor, seja físico, emocional ou espiritual, é um impulso que acelera a evolução das formas e das consciências. Esta parte é essencial para entendermos como a transmutação não é apenas um fenômeno oculto, mas também um processo visível e colaborativo, no qual o ser humano desempenha papel ativo ou muitas vezes sem perceber, como agente da evolução dévica. O link para a primeira parte está na descrição e no card acima. Continuação. Tratado sobre o Fogo Cósmico 2, Alice Bailey, página 134. Comentaremos a classificação do processo transmutador exposta anteriormente. 1. A vida toma forma primitiva. Significa o início da imersão do espírito, em qualquer nível, na matéria. No caso do reino mineral, é o ingresso nos elementos mais rudes. Olhando a tabela periódica dos elementos e considerando que os elementos com núcleo instável, porque já estão emitindo partículas, são aqueles com número atômico Z maior que 83, talvez possamos deduzir que o início é o hidrogênio, de número atômico 1. No caso do reino vegetal, é possível fazer deduções com base na classificação desse reino segundo algum critério que possa, de uma certa forma, expressar seu grau de atividade radioativa. No caso do reino animal, o mesmo raciocínio aplicado ao reino vegetal pode ser utilizado. Quanto ao reino humano na atual cadeia terrestre, é evidente que o início, ou seja, a imersão na forma primitiva, ocorreu na raça lemuriana, a terceira raça raiz. 2. A forma é submetida ao calor externo. Calor externo significa as forças e pressões exercidas pelo meio exterior. No caso do reino mineral, são os fatores físicos ambientais, como calor, pressão de pesos sobre o mineral, ações corrosivas de outros elementos, variação de temperatura provocando dilatação e contração, etc. Modernamente, temos a ação altamente benéfica do homem manipulando moléculas, como no caso dos polímeros, na indústria, processando os elementos, purificando-os, para extrair o elemento puro, dopando-os ou adicionando impurezas de forma altamente controlada, como no caso do germânio e do silício, que, quando recebem arsenieto de galho por exemplo, tornam-se semicondutores, transistor, de tanta utilidade para o homem, e muitas outras manipulações pelo homem. Assim, o homem, sem o saber,
torna-se colaborador no processo evolutivo, auxiliando o reino dévico nessa tarefa. Esse raciocínio pode ser aplicado também ao reino vegetal, com as devidas diferenças. Todavia, quanto a esse reino, a ação do homem moderno não é muito elogiável. Quanto ao reino animal, por ser mais elevado que os anteriores e ter maior capacidade de resposta, o calor significa a atenção e o calor sentimental que o homem dedica aos animais domésticos, como o cão e o gato, estimulando nas tríades inferiores inseridas nesses animais a emoção e a inteligência. A proximidade física do homem em relação a esses animais também atua, através da aura humana, havendo transferência de energias para o animal, que se beneficia com isso. No caso do reino humano, também o calor significa a influência exercida por um homem mais evoluído sobre seus próximos. O iniciado exerce uma influência muito maior e eficiente, mesmo sem saber. No topo temos a hierarquia, a maior influência evolutiva sobre o reino humano. Conclusão. Encerramos esta terceira etapa com uma visão integrada da ação do calor externo como catalisador da transmutação em todos os reinos. Seja pela pressão física sobre os minerais, pela manipulação molecular na indústria, pela atenção emocional aos animais ou pela influência espiritual entre seres humanos, o processo é sempre o mesmo, de estimular a essência a buscar formas mais elevadas de expressão. A compreensão de que o homem atua como colaborador no plano evolutivo, ou mesmo inconscientemente, amplia nossa responsabilidade e nosso papel na grande obra cósmica. Na próxima e última parte, aprofundaremos o papel das vidas elementais e dos devas, revelando como a construção das formas e a manutenção da vida seguem padrões vibratórios regidos por som, ordem e propósito. Continue conosco, estamos nos aproximando da síntese final deste tratado sobre o fogo cósmico e a alquimia da vida.